Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rocco, sou ator, iluminador, professor de teatro e hoje, vai lá, dica rápida aí da semana sobre o filme Doutor Gama. Hoje a dica vai ser Doutor Gama, que é um filme que saiu agora em agosto de 2021 e queria trazer aqui como dica pra vocês porque é um filme nacional, saiu no Globoplay, então ele de certa forma é acessível aí, tava nos cinemas também, mas é um filme que traz uma coisa que o Brasil precisa, eu acho, que é de ter mais produções nacionais falando sobre a história nacional, sobre esses, assim, sobre heróis e criando essa até tanto falando no lugar da biografia e de falar quem foram as pessoas, os personagens, quanto criar a mitologia mesmo sobre quem foram, como foram, o que faziam e tal, né, personagens históricas assim. Então ele acaba já trazendo uma vibe meio nisso, mas eu acho que talvez ele até seja tentando se apegar em coisas bem reais, assim, em ser meio da biografia mesmo só do cara. Luiz Gama, falar sobre Luiz Gama, que foi um cara que ele usou da lei para libertar mais de 500 escravizados pelo Brasil, assim. Ele nasceu livre, foi escravizado, conseguiu a liberdade dele e vai, através da lei, tipo, brigar porque outras pessoas que foram escravizadas também sejam libertas. E isso num Brasil, assim, onde tá, né, aquele processo de, tipo, tem algumas pessoas que têm a possibilidade de serem libertas, tem algumas pessoas que nasceram livres, e tem pessoas ainda sendo vendidas como escravos e tratadas como objetos, e aí fica o cara no meio desse lugar ali, enfim, é um filme bem interessante, tem uma direção boa, que, tipo, conta a história de um jeito bem legal e dinâmico até. Figurino é muito bom, achei o figurino de época assim que mostra que a Globo e as produções nacionais sabem fazer figurino de época e dominam isso, então vale a pena, assim, essa parte técnica tá bem apurada, achei. Tanto figurino, direção de arte, direção de fotografia. O roteiro mostra que o objetivo é bem uma biografia, mas poderia até, na minha opinião, ser aproveitado um pouco mais, assim, de contar um pouco mais fabulando algumas coisas, ou dar uma esticada em algumas coisas, e não só meio que, objetivo, contar história e tal. Que eu acho que o filme ele não é curto, mas ele é contado de um jeito dinâmico que, nossa, a hora que começa a entrar na história e achar que vai engatar muitas coisas, ele acaba. Pelo menos a minha sensação um pouco foi isso, que no sentido em que poderia ter mais coisas, né? Eles poderiam ter desenrolado alguns arcos, algumas historinhas ali no meio para dar mais história e não teria problema, na minha opinião. Tem essa questão de que pareceu para mim que passou uma pequena pressa em terminarem o filme, assim, de contar a história no filme, mas também embora tenha isso, tem uma grande importância histórica estarem representando e estarem contando a história desse advogado, né, dessa pessoa hoje em dia, que também é um jeito, assim como outros países gostam de contar a história das pessoas deles, aqui no Brasil é importantíssimo a gente ficar sempre relembrando quem foram as pessoas, quem foram pessoas importantes que contribuíram, que deram algum avanço aí no Brasil, então vale a pena nesse quesito histórico também, pelo menos para você saber, né, ou tipo, ter ali um start para você pesquisar outras coisas, enfim. Então, tem essa função de herói que eu acho muito legal de ter um filme de mostrarem uma pessoa que vai, enfrenta e busca, assim, tem esse papel meio de herói, assim, que eu acho muito importante. O Brasil tá começando a fazer filmes com esse tipo de tema também, sabe? E de personagens, assim, acho que isso vale muito a pena para o cinema nacional. Enfim, que mostra um pouco de avanço, na minha opinião, do cinema nacional aí, principalmente numa questão comercial, que, né, também flerta um pouco pro povão também assistir outras coisas, outras possibilidades, assim, não ficar um cinema de elite, um cinema muito cultzeira. O filme poderia ter aproveitado, na minha opinião, também algumas coisas como
Outros exemplos de filmes de advogado, de coisas assim, essa vibe, ter ido um pouco mais nisso, assim, como por exemplo, também talvez eu tenha essa pira, assim, por causa da minha referência meio recente de ter visto Os Sete de Chicago, que tem essa pegada de pessoas no tribunal, de os acontecimentos fora do tribunal, aí depois vai pro julgamento e tudo mais. Então talvez tenha um pouco essa minha referência recente, que também eu tenha ficado numa ânsia de ver algo desse tipo, por exemplo. Mas que, enfim, também deixou, de certa forma, eu curioso para ver como que seria um filme falando sobre alguém aí do Brasil que tenha esse desempenho assim de tribunal e tal, de advogado, como que seria uma série ou um filme sobre esse tipo de pessoa, assim, e mostrando ali essa pegada de filme de advogado, de julgamento e tudo mais, enfim. Mas vale a pena, apesar de tudo isso que eu falei, eu acho que, apesar não, né? Junto com tudo isso que eu falei, super indico, assistam Doutor Gama, é um filme aí que saiu e que tá com tudo, vale muito a pena. E se você já assistiu, comente aqui, já deu o seu joinha e o seu ok não é? O seu like no vídeo. E se inscreve no canal se não tá inscrito, segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.